o que Jesus espera de nós, não é? Nós, na realidade, somos seguidores da doutrina espírita, embora muitas pessoas desconheçam, o espiritismo também tem a sua fundamentação na mensagem de Jesus, né? Allan Kardec, aliás, faz alguns estudos interessantes sobre Jesus no livro A Gênese, né? Justamente se apoiando em cima de relatos que estão contidos nos 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, e tentando decifrar muitas das questões que estavam embutidas nas parábolas, em determinadas passagens da própria vivência de Jesus, né? Para dentro da nova era, nós aqui que estamos talvez na frente de muita gente, né? Não sem razão, nós aprendemos, né? Com Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, aliás, um livro ótimo para se estudar na atualidade, né? É uma obra que surge em 1938. Talvez muitas pessoas até se perguntem por que que 38 surgiu isso. Bom, existem duas razões, né? Uma das razões é que no Brasil poucas pessoas sabem, mas vinha se discutindo já há algum tempo qual era o sistema político que deveria ser seguido aqui pelo nosso país, né? Então, acho que em abril de 1938, ele, através de Chico Xavier, concluiu a transmissão desse livro, né? Aliás, 38 é um ano importante porque no segundo semestre o Espírito Emmanuel iria construir uma outra obra importantíssima para a gente entender o contexto no qual nós estamos inseridos, o livro A Caminho da Luz, né? Emmanuel e Humberto, na realidade, acabam confessando no prefácio dos respectivos livros que eles se valeram de pesquisas feitas nos arquivos da espiritualidade. O Caminho da Luz é um livro que vai mostrar não só a visão que lá na espiritualidade, segundo Emmanuel, se tem a respeito da formação da Terra, há mais ou menos, segundo a nossa ciência, 4,5 bilhões de anos atrás, né? Justamente a partir do desprendimento de uma massa da nebulosa solar e que foi trabalhada por espíritos sob a coordenação de um outro espírito mais evoluído, chamado Jesus, né? Que faz parte de uma comunidade de espíritos puros e que assumiu a incumbência justamente de fazer a Terra se transformar naquilo que é, né? Embora nós estejamos já conseguindo destruir muita coisa, né? Então, na realidade, o que a gente vê é que foram necessários quase 3 bilhões de anos para chegarmos ao ponto ideal para começar a desenvolver a Terra no que diz respeito à sua característica de mundo habitável, né? Nós aprendemos também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo a contribuição expressiva dada por Santo Agostinho, um grande personagem da história da Igreja cristã, né, católica. Ele, na realidade, vai nos revelar muitas coisas a partir daquela afirmação de Jesus no Evangelho de São João, no último bate-papo que teve lá com seus seguidores antes de ser preso, depois julgado, condenado e executado daquela forma tão cruel, né? Então, o Jesus, saindo lá da taberna, onde eles tinham feito lá uma refeição, eles vão na direção de um jardim, de um parque que tinha ali próximo, e Jesus já sai dizendo que sua hora estava chegando, que ele iria embora, e o pessoal ficou assustado e preocupado, né? E, na realidade, ele estava dizendo que a sua missão aqui, como espírito encarnado na Terra, estava próximo do fim. Porque, ao que tudo indica, tudo já estava mais ou menos delineado, né? Nós vemos lá no livro do profeta Isaías, né? Que é um profeta que viveu 800 anos antes de Jesus, um prenúncio do que seria, olha que interessante, a passagem de um ciclo para o outro. Porque se nós fizermos uma comparação, colocando a história atual sobre a história da época em que Jesus esteve, nós vamos ver muitos pontos coincidentes. Isso são indicadores de que existem ciclos, né? Hoje, com os conhecimentos disponibilizados aí pela própria espiritualidade, por outros pensadores que fizeram investigações extraordinárias, né, a respeito da evolução da humanidade, nós vamos ver que os ciclos aqui na Terra, eles são mais ou menos delineados em torno de 2.160 anos. É um número interessante, né? Porque, na realidade, ele se baseia justamente numa contribuição incrível
dada pelos, acho que, personagens que muito tempo antes de Jesus fizeram estudos profundos a respeito do próprio mapa do cosmos, né? Eles, na realidade, não sei como é que é possível, naquela época, eles fazerem cálculos estimativos sobre o tempo que o sistema solar, que é uma descoberta relativamente recente, né? Nós sabemos que a nossa astronomia moderna, ela começou mais ou menos uns 400 anos, 600 anos, não, talvez uns 400 anos atrás, né? Justamente com a contribuição do Galileu, né? E, na verdade, ele veio para afrontar o sistema dominante, que, por sua vez, se apoiava nas informações de justamente um cara chamado Ptolomeu, que era um cara da Alexandria, e que tinha definido que o sistema que nós estamos inseridos, ele tinha como centro a própria Terra, é o chamado sistema geocêntrico, né? Que a nossa ciência chama de geocêntrico. E aí, primeiro, o Nicolau Copérnico tinha feito uma afirmação que praticamente quase que decretou a sua morte por execução também, e ele foi obrigado a negar a ideia que tinha de que, na realidade, não era o sistema todo que girava ao redor da Terra, mas a Terra era apenas uma parte de um outro sistema que girava ao redor de uma estrela chamada Sol, né? É o chamado sistema heliocêntrico. E o Galileu Galilei, mais ou menos uns 100 anos depois, conseguiu provar, através de estudos astronômicos com um telescópio que ele copiou de um povo lá da Holanda, e ele, estudando as duas luas de Júpiter, ele chegou à conclusão que realmente a Terra era apenas um planeta que girava ao redor de uma estrela que não é tão grande assim, né? Porque o Sol não é nenhuma Brastemp, vamos dizer assim, no sistema e no contexto do próprio cosmos, da própria Via Láctea, onde o nosso sistema está incrustado na periferia, né? Via Láctea é uma estrutura, pelo menos imaginada pelos nossos astrônomos, e na realidade ela tem o seu centro mais bojudo, onde tem uma estrela no centro chamada Alcyon, ou Alcione, né? E que na realidade tem braços espiralados, que contêm inúmeros sistemas. São trilhões de sistemas com as suas estrelas, os seus planetas, os seus satélites naturais, como nós temos aqui a Lua, né? Mas existem planetas como Júpiter, que tem 2 satélites naturais, né? Bom, e aí o que acontece é que o Emmanuel fez uma apresentação de como é que isso tudo começou a se desenvolver há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, começou a espécie humana a dar o ar da graça, né? A partir da evolução. A Terra, dentro da classificação de Santo Agostinho, teria sido um mundo primitivo e teria ascendido a uma condição de mundo de expiação e provas. E agora, parece que, pelo que diz o Santo Agostinho, nós estamos saindo da condição de expiação e provas para justamente um planeta de regeneração. Nesse contexto todo, existe um personagem importantíssimo para nós, a questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo mais perfeito que a gente tem como referência aqui na Terra, segundo a espiritualidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, é o próprio Jesus. E ele foi o grande arquiteto, né, que dentro do cosmos assumiu a incumbência de liderar milhares de seres que, com especializações e especialidades diferentes, foram dando a conformação das regiões de terra, que representa muito pouco, é 30% do próprio composto planetário, né, que é constituído por áreas de terra. E existe os outros 70% que é água. A grande maior parte é água salgada, né? Hoje dessalinizável, de acordo com os sistemas desenvolvidos, principalmente por Israel, né? Para solucionar os problemas deles e solucionar o problema de muita gente que não tem água. A Terra já tem uma carência de água muito grande, exceção feita ao Brasil, onde existe uma certa abundância. Agora, dizem que descobriram um oceano por baixo da Amazônia, não é? Um oceano de água doce. E nós temos aqui na região em que vivemos, de São Paulo até o Paraguai, o tal do aquífero Guarani,
né, que é uma reserva de água impressionante. Por isso que todo mundo lá de fora está de olho no Brasil, né, por causa das riquezas minerais, como a água, como a gente pode ver. Agora, de qualquer forma, Jesus se apresentou à humanidade há 20 séculos atrás. Conforme ele havia, talvez, antecipado, como Emmanuel conta no A Caminho da Luz, aos exilados de Capela que vieram para cá, trazidos justamente porque aquele planeta do sistema de Capela já tinha dado os suficientes oportunidades para que aqueles espíritos pudessem se desenvolver, e como eles não conseguiram alcançar um nível de evolução tal que lhes permitisse a permanência ali, eles foram remanejados para a Terra. Aqui chegaram, evidentemente, a Terra ainda estava numa fase de mundo primitivo, encontraram os corpos humanos ainda muito rudimentares, muito embrutecidos, e, segundo consta lá no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, segundo as pesquisas que ele fez lá no plano espiritual, esse povo todo auxiliou Jesus talvez no desenvolvimento das matrizes genéticas dos corpos que eles habitariam. Porque agora, mais recentemente, há 160 anos atrás, nós aprendemos com o Espiritismo que o nosso corpo físico é uma réplica do nosso corpo espiritual, com a contribuição genética, as matrizes genéticas do papai e da mamãe, que vão dar as características fisionômicas, fisiológicas, que caracterizarão o nosso corpo até a morte e depois da morte até o início da próxima encarnação, como uma nova estrutura perispiritual será construída, conforme está num livro chamado Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, no capítulo 12, nos dois últimos itens, o André Luiz faz essa revelação fantástica que muitos espíritas talvez até não tenham conhecido ainda, né? Nós aprendemos na questão 607A do Livro dos Espíritos que nós chegamos à condição de espírito após uma passagem assim, ao longo dos bilhões de anos que nos separam no contexto evolutivo, da condição mineral até chegar na condição do espírito, que é o ser que está numa fase chamada humanização ou humanidade, conforme está na questão 607A do Livro dos Espíritos, e conforme também está ali, nós aprendemos na 607B, que essa etapa da humanização não começa necessariamente aqui na Terra, né? Há exceções, mas muito poucas. Nós viemos de mundos mais atrasados ainda. E estamos dando uma demonstração coletivamente que estamos muito atrasados, né? É só nós vermos a resistência que a humanidade tem para o desenvolvimento e a evolução coletiva, né? Nós vemos trabalhos aí desenvolvidos por personagens que estão à frente do poder político, por exemplo, que deixam muito a desejar, mais prejudicam do que ajudam, defendem interesses pessoais exclusivistas, né? E Jesus é justamente o nosso referencial, né? Talvez valesse a pena, já que nós nos dizemos cristãos, fazermos uma reflexão sobre o que Jesus representa para nós, em primeiro lugar, né? A pergunta original é o que ele espera de nós. Para nós termos a certeza de que Jesus é quem é, nós tomamos como referência o Evangelho de São João, né? O Evangelho de São João, ele surgiu mais ou menos uns 60 anos depois que Jesus já tinha desencarnado, e após uma série de peripécias e dificuldades enfrentadas pelo evangelista, ou pelo apóstolo João, que se tornaria evangelista, né? Fazendo-se de médium, conforme está escrito num livro chamado O Evangelho por Dentro, do nosso grande erudito Silvino Canuto de Abreu, que, por sinal, tinha raízes aqui no Ipiranga, né, porque o sogro dele era o dono da JB Duarte. O doutor Silvino Canuto de Abreu era filólogo, era um erudito mesmo, né? E, na realidade, ele escreveu alguns livros, poucos, né? Mas ele era de uma capacidade, de uma cultura enciclopédica, não é? Um dos livros que ele escreveu é o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica, baseado em todas as documentações e todos os conhecimentos que ele amealhou, indo várias vezes à França até o início da Segunda Guerra Mundial, né? Ele, na verdade, escreveu o Evangelho por Dentro, onde ele, talvez intuitivamente, inspiradamente, escreve a história e marcou justamente o dia em que o Espiritismo nasceu
de uma certa forma, assim, como documento, né? O dia em que, naquele sábado de manhã, 18 de abril de 1857, chegou ao apartamento do nosso doutor, do nosso Denizar Hippolyte Leon Rival, o professor Rivail, né? Conhecido depois como Allan Kardec, os primeiros exemplares, conforme Chico Xavier nos conta no livro Mandato de Amor, né, que é um livro lá da União Espírita Mineira, onde o Chico vai contar que o Kardec teve dificuldades para publicar o seu livro, porque havia uma enxurrada de livros na época que estavam encalhando nas livrarias e que falava sobre as autoajudas, né, sobre esses processos que a gente vê hoje, né, livros ditos esotéricos, né? E na realidade não haviam editores interessados. Aí Kardec recebeu uma sugestão para ir procurar uma pequena tipografia a 14 quilômetros de Paris, e ali nasceu justamente o livro. E uma série de complicações aconteceram, porque, segundo consta naquela descrição de Chico, no livro Mandato de Amor, o dono da tipografia morreu depois de ter concordado em produzir aquela literatura, né? Mas, na realidade, o pessoal começou a atrasar e o Kardec, inspiradamente, foi procurar a viúva. Mostrou-lhe um exemplar dos originais para que ela pudesse avaliar, explicou qual era a finalidade e a senhora, muito assim desconsolada pela perda do marido, depois de ler o livro, chegou à conclusão que era um livro importante mesmo. E aí ela teria, segundo está lá no Mandato de Amor, mandado um bilhetinho para os filhos que era para produzir aquilo lá urgente, pré-urgente, urgentíssimo, né? E assim nasceu justamente o Livro dos Espíritos, que chegou através de um portador no dia 18 de abril, na manhã de sábado, em Paris, para a casa de Kardec. Segundo o Dr. Canuto idealiza, ou talvez reconstitui, naquela noite Kardec fez uma reunião entre amigos para justamente apresentar os exemplares que havia recebido, acho que eram 200 exemplares a princípio, e, na realidade, dizer o que significava aquilo, agradecer aqueles que tinham participado, porque muitos médiuns ali da Sociedade Espírita de Paris haviam participado do trabalho, e, na realidade, é a oportunidade em que Kardec vai conhecer a irmã Dufour, uma jovem que aos 14, 15 anos já começou a receber um livro, né? Foi tratada como uma doente mental, mas, na verdade, ela produziu um livro Joana d'Arc por ela mesma, né? E esse livro, na realidade, contava a história dessa grande mártir, que, segundo Chico Xavier, nasceu e assumiu o comando do exército francês na luta contra os ingleses, quando praticamente nos gabinetes já tinha sido decidido a história ao contrário, onde a França se tornaria mais uma possessão inglesa, né? Mais um domínio inglês, mas a espiritualidade plantou ali a nossa Joana d'Arc, Joana de Orleans, né? E ela assumiu, surpreendentemente, sob a inspiração de São Miguel Arcanjo e Santa Clara, o comando do exército francês que acabou derrotando os ingleses depois de 100 anos de guerra, mais de 100 anos de guerra, né? E por que aconteceu isso? Por que a Joana d'Arc viraria santa? No livro Chico Xavier, do Adelino Silveira, na realidade está contado pelo Chico que a espiritualidade estava desenvolvendo as matrizes genéticas daqueles que seriam os grandes pensadores trazidos da Grécia, sobretudo para fazer a mentalidade do século XXI, do século XX, né? Os iluministas, e a espiritualidade não queria perder todo aquele trabalho. Então, eles inventaram a Joana d'Arc, e depois morreria na fogueira também por determinação da igreja, e essa morte na igreja tinha a ver com seus resgates do passado, né? Porque Humberto de Campos vai nos contar no livro, acho que é Crônicas do Além Túmulo, Reportagem do Além Túmulo, que a Joana d'Arc era a reencarnação de Judas Iscariotes, que veio justamente para tentar se livrar da grande culpa que carregava por ter, de uma certa forma, contribuído para que Jesus fosse preso e condenado e executado pelos judeus romanos, né, que estavam ali na região da chamada Judéia. Bom, então Jesus é realmente um grande líder espiritual. Todos os outros que nós conhecemos no período pré-Jesus e pós-Jesus
Buda, Sócrates, tinham sido personagens que foram distribuídos ali pela Ásia e pela Europa, que ainda não tinha a característica que tem hoje, né? E na realidade a missão deles era justamente preparar o terreno emocional e mental dos seres que habitavam a Terra de então para receberem a grande mensagem de Jesus, né? Evidentemente foram plantados uns 500 anos antes de Jesus e infelizmente os que tomaram conta da ideia a partir do ano 300 depois da passagem de Jesus aqui transformaram justamente a mensagem de Jesus em um instrumento de domínio, poder, destruição, morte, crueldade. É só olhar a história, ver a história da noite de São Bartolomeu, a história da Inquisição portuguesa, espanhola e francesa, italiana, não é? Nós vamos ver que muitas maldades foram perpetradas em nome de Jesus. Sem falar em outros episódios menos expressivos que resultaram na morte, no sacrifício de muitas criaturas humanas. Talvez por isso que a humanidade tenha se distanciado da ideia de Deus, talvez porque não botaram muita fé mais naquela escola que, infelizmente, foi na contramão daquilo que Jesus havia determinado. E aí Humberto, lá naquela pesquisa que fez em 1938, disse que mais ou menos no final do século XIII ou XIV, Jesus havia se reunido com seus liderados para uma avaliação, porque no tempo do cosmos, o relógio anda muito mais devagar, né? Então, com muita antecedência, Jesus já estava, como governante do nosso planeta, preocupado com a preparação das bases daquilo que seria o mundo do futuro, não é? Então, isso é 1390, por aí. Jesus se reúne com seus assessores, faz uma avaliação, e, em dado momento, pergunta para o seu principal assessor, Iléu, onde ficava aquela terra de onde se avistava o símbolo da redenção humana. A América não tinha sido descoberta, né? Então, Jesus, levado com todos aqueles que estavam naquela reunião na direção daquele ponto, que é o futuro Brasil, a futura América, né? Ele estabeleceu algumas determinações, uma das quais foi o renascimento de Iléu, esse assessor. Ele seria o responsável pelo surgimento da escola de Sagres, que daria um plus, assim, um salto no que diz respeito às navegações, e ele criaria a escola de Sagres, né? Ele seria o infante de Sagres, transformando a quase desconhecida nação portuguesa numa expressiva nação no contexto do mundo na época, né? Porque a partir dali começam a surgir as conquistas no oceano, né? Atlântico, Pacífico. Primeiro vieram as descobertas da América por Colombo, que ninguém acreditava nas visões desse homem, e ele, na verdade, acabou fazendo com que justamente a América fosse descoberta, depois vinha Cabral, e o objetivo era chegar até as Índias, porque as especiarias eram o interesse maior dos portugueses, né? E eles foram conquistando terras, foram surgindo terras. Acho que meados do século XVIII foi descoberto o último grande continente, que era justamente a razão de nascerem, a partir de determinado momento, legiões de espíritos. Muitas migrações acabaram acontecendo, se nós estudarmos lá o capítulo 18 do livro Mensageiros, nós vamos ver que, na realidade, muitos espíritos vieram da Europa, né? Principalmente aqueles que estavam comprometidos com esses episódios sangrentos da história, né? O Brasil receberia um contingente expressivo, pelo que o espírito Emmanuel revelaria para o Chico em 1965 e o Chico revelaria para nós em 1972, quando se celebraria o primeiro aniversário de um programa chamado No Limiar do Amanhã, que era produzido pelo Grupo Espírita Emmanuel aí de São Bernardo, e tinha como personagem principal o professor Herculano Pires. Um ano depois do nascimento No Limiar do Amanhã pela Rádio Mulher, que era uma rádio que existia na época em São Paulo, né? Do senhor Roberto Montoro. Era um programa que era apresentado nos sábados às 7 da noite, das 7 às 8, tinha muita audiência. O Chico, na verdade, tinha acabado de aparecer nos Pingas Fogos, de 1971,
E ali naquele bate-papo entre os produtores do programa e o Chico lá em Uberaba, o Chico fez essa revelação. O Emmanuel havia dito, quando o Chico perguntou, quando retornou da França, naquela viagem de intercâmbio que fez com o Dr. Valdo Vieira, né, a primeira e a segunda, na realidade o Chico perguntou para o Emmanuel, mas onde estão todos aqueles que trabalharam com Kardec na construção da base do Espiritismo? Porque se nós olharmos o Evangelho, nós vamos ver que as mensagens que fazem parte das instruções dos Espíritos foram recebidas em Bruxelas, foram recebidas em Bordeaux, foram recebidas em Paris, foram recebidas em várias cidades e localidades da França e da Europa, da Bélgica, principalmente, né? Na verdade, o Emmanuel fala que entre o último quartel, entre os últimos 25 anos do século XIX e 1965, entre 15 e 20 milhões de espíritos franceses haviam sido trazidos a reencarnar, sobretudo na América, muitos deles comprometidos com aqueles episódios da guerra de 100 anos lá, que a Joana d'Arc resolveu, com aquela noite de São Bartolomeu, com a própria Inquisição. E eles foram distribuídos pelo território nacional, a maior parte, né? Então, nós vamos ver ao longo do século XX muitos episódios que resultaram na morte coletiva de muitas pessoas, né? Que estavam envolvidas com a noite de São Bartolomeu, que estavam envolvidos com a Revolução Francesa, né? E que fizeram parte da história do Brasil, mais ou menos a partir dos anos 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, porque antes eles estavam renascendo, né? Então, tem muitas histórias legais, interessantes, dando uma demonstração, inclusive, sobre o funcionamento da lei de causa e efeito nas cobranças coletivas, né, que resultaram na morte de muitas pessoas. Bom, e aí o Espiritismo aparece aqui no Brasil, floresce, cresce. A partir de 71, quando o Chico aparece no Pinga Fogo, sai do esconderijo em que se mantinha, né, para se tornar uma proposta realmente mais atraente para muitas pessoas que, desconfortadas, desconsoladas pelas perdas dos seus entes queridos nos acidentes de trânsito, nos acidentes de moto, nos incêndios, foram encontrando o conforto através das ideias da imortalidade da alma sob o ponto de vista espírita e foram reencontrando seus entes queridos. Chico Xavier produz uma documentação extraordinária. São mais de 1.100 mensagens publicadas, distribuídas em mais de 50 livros, perfazendo mais de 600 autores. Histórias assim fantásticas, dando uma confirmação da sobrevivência da alma, não é? São 50 livros distribuídos entre várias editoras, o Ideal, o GEM, o CEL, são editoras que surgiram para justamente fazer talvez a preservação dessa documentação. Sem falar nas mensagens que se perderam, né? Porque muitas delas não foram publicadas e acabaram morrendo na mão daqueles que foram os destinatários. Por trás de tudo isso está Jesus, né? Dando-nos uma oportunidade preciosa, porque nós estamos reencarnados num momento crucial da transição planetária. É o momento em que somos convidados a resgatar as nossas dívidas com o passado, talvez através de um trabalho, né, em favor da própria humanidade. É preciso que nós consigamos irradiar o pensamento do Espiritismo a um número maior de pessoas nesses momentos de depressão, de índices de suicídio assim cada vez maiores, né, de pessoas se entregando à droga, se entregando à desistência, se entregando talvez justamente a esses climas espirituais tão tristes, né, que acabam surpreendendo as pessoas que vêm no resgate individual e coletivo, defrontando-se com o câncer, defrontando-se com o câncer de pâncreas, câncer de fígado, o câncer de pulmão. A gente faz parte de outros grupos, né? E um dos grupos é um grupo que trabalha com cura também, virtualmente hoje, né? O que, aliás, é muito mais produtivo do que o trabalho de cura presencial, porque o trabalho de cura presencial, pelo que a gente viu ao longo dos anos, na experiência que eu particularmente tive, ele às vezes conseguia atingir 10 pessoas no máximo a cada reunião, uma reunião semanal, e hoje eu vejo pelo WhatsApp, né, no grupo virtual, de que faço parte também, dentro de uma casa espírita,
há centenas de pedidos diariamente de pessoas que estão aflitas, são mortes pelo Covid-19, são prenúncios de morte por causa de outras doenças que vão se assenhoreando das pessoas, não por um castigo divino, mas porque é a oportunidade de nós reabilitarmos-nos em relação aos estragos que fizemos com o nosso corpo, porque nós vamos aprendendo, nos convencendo com os conteúdos que o Espiritismo nos traz através dos depoimentos da espiritualidade que manifestam através de inúmeros médiums, que nós não fugimos de nós mesmos. E essa é a grande, talvez, mecânica da evolução, porque a justiça divina, ela está se operando e se processando dentro de nós mesmos, nos desarmonias da nossa consciência, no exercício da autoridade, do poder, da beleza, da riqueza, né? Porque essas situações elas vão se alternando dentro das existências que nós temos. Nós temos que levar em conta e chamar a atenção das pessoas. Olha, meus irmãos, o tempo de vida que a gente tem aqui é quase nada. Ele foi dilatado nos últimos 50 anos a partir do desenvolvimento do antibiótico, não é? Mas se nós olharmos para nós mesmos, como chamou a atenção lá um pensador do começo do século XX, numa existência presumível de 60 anos em média, agora nós somos em 75, né? Nós, na realidade, só vivemos do ponto de vista de utilização do nosso corpo de uma forma eficaz, presumivelmente, em torno de um terço, porque um terço você dorme, você vai dormir toda noite para refazer suas forças. Em 24 horas, pelo menos 8, você dorme. E o outro terço você está alcançando a vida adulta. Então, 40 anos se perderam, sobram-se 20. E esses 20 eles estão diluídos em 60. E você utiliza para se desenvolver intelectualmente, você se utiliza para constituir família, você se utiliza desse tempo para talvez alcançar aí um desenvolvimento profissional, né? E gasta muito tempo, joga muito tempo fora. Se nós olharmos o período pré-pandemia, nós vamos ver que a maior parte das pessoas que tinham recursos razoáveis para viver só tinha a preocupação de viajar e chegar logo o feriado prolongado para ir para a praia, para talvez se entregar a mais excessos, mais deformações por conta do tecido adiposo que ia se desenvolvendo, das artérias que iam se impregnando de gordura, do sal em grande quantidade nos alimentos industrializados, assim, alguns refrigerantes têm uma quantidade de sal absurda, nem sabíamos disso, agora a gente olha para o rótulo ali, porque é obrigatório, e vemos, puxa, tem tanto sal, mas para quê? Para que você tenha mais sede, consuma mais refrigerante. Ainda bem que essas grandes empresas mundiais, elas já chegaram à conclusão que até 2025 o consumo de bebidas, principalmente doces, esses refrigerantes, praticamente inexistirá, porque há um nível de consciência e desenvolvimento dessa consciência no que diz respeito aos índices de diabetes absurdos que a gente tem na humanidade hoje, aos índices de hipertensão absurdo que a gente tem. Então, o jovem que está vindo, ele não está muito ligado nesses consumos, né? Infelizmente, a droga ocupa um espaço importante. Mas por que ocupa um espaço importante? Porque no âmbito das famílias, os homens acabaram esquecendo-se do amor, né? E essa falta de amor, como Chico Xavier dizia, é o grande responsável, às vezes, para que as pessoas busquem o refúgio justamente do consumo da droga, que é uma fuga, é para se assim, desligar da realidade que eles não suportam, né? O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, uma grande cabeça, um cara assim que está à frente do seu tempo, né? Numa palestra que nós assistimos, que está lá no YouTube, porque o YouTube hoje é um grande companheiro de muitos de nós, numa palestra feita em 2017 no Rio de Janeiro, com a presença ainda do Dr. Jorge André, que foi homenageado naquela noite. O Dr. Jorge é um grande responsável pela utilização dos conceitos científicos em palestras espíritas, né? Ele é um grande personagem responsável por isso. E ali o Dr. Sérgio ele fala que até acho que 2 anos de idade o nosso cérebro físico está se descartando de um monte de células
que estariam ali disponibilizados para que nós desenvolvêssemos algum contexto e alguns conceitos no que diz respeito à fé, à religião, à religiosidade, à espiritualidade. Como a criançada não recebe isso, essas células vão para o espaço. Até o início da adolescência, nós estamos descartando mais um grande conjunto. E como nós não tivemos preenchido, ou talvez repletado nossas carências no que diz respeito ao afeto, que acontece que mais um lote de células vão ser jogados fora. E ele usa um exemplo muito interessante. Ele fala assim que o animal irracional, o cão, que é aquele mais conhecemos, o gato, quando ele, na verdade, está percebendo que seu organismo físico está comprometido, ele busca justamente se encontrar o vegetal no canteiro, no jardim, seja lá onde for, que vai resolver o seu problema. É a erva. E o ser humano também busca, mais ou menos nessa idade citada, no início da adolescência, o uso da erva, a droga, porque ele vai de uma certa forma, desconectar da realidade. Né? Tudo isso acontece porque nós não ainda nos assenhoreamos da ideia de que Jesus está esperando alguma coisa de nós. E o que ele está esperando? Está esperando que nós reajamos, que nós conheçamos os seus ensinamentos, encontremos nele talvez a resposta que nós estamos procurando para o próprio sentido da vida. Nós somos espíritos imortais. O espírito precede a matéria. Entre o espírito e o corpo físico existe o corpo espiritual que filtra de dentro para fora e filtra de fora para dentro todas as estimulações que nós recebamos, né? Então, as doenças, tudo na realidade nasce ali na estrutura perispiritual. Allan Kardec, na questão 125 do livro que é o Espiritismo, nos revela o seguinte, olha, o corpo espiritual, assim como o corpo físico, ele tem um campo de força, que o Kardec vai chamar de atmosfera fluídica. O André Luiz, no século XX, nos livros Evolução em Dois Mundos e no livro Mecanismos da Mediunidade, que são livros assim mais conceituais, vai dizer que nós temos 10 trilhões de células a nosso serviço no corpo físico que nós utilizamos com especialidades diferentes. Essa dinâmica de sincronismo, de integração das estruturas do nosso corpo, ela gera um campo, né, chamado aura, halo energético, palavras do André Luiz, e foram confirmados lá pelas máquinas Kirlian. Um halo que tem cor, um halo que na realidade se transfere para o outro, e essa transferência ela vem assim agregada justamente da atmosfera do nosso corpo perispiritual. Essa atmosfera do corpo perispiritual, ou do corpo espiritual, o Kardec vai falar assim, olha, tem tudo a ver com nossa saúde, com nossa doença, com qualquer fenômeno de ordem espiritual. A mediunidade, por exemplo, ela começa justamente nessa atmosfera fluídica. E na realidade, os processos de tratamento espiritual via passe, fluidoterapia, reiki, jorei, todos esses processos que eventualmente estejam toque terapêutico, porque hoje existe uma profusão de variações de tratamentos energéticos, né? A própria homeopatia, o própria floral, são recursos desenvolvidos a partir de inspirações espirituais, é só procurarmos a história de cada um deles, e o objetivo é justamente restabelecer o funcionamento perfeito do nosso corpo. Porém, sempre obedecendo ao comando da nossa mente. E para que nós tenhamos sanidade mental, é preciso que nós nos apoiemos no médico chamado Jesus e nas suas receitas. Ele espera de nós que nós façamos uso de tudo isso que ele nos ofereceu e que ao longo de 20 séculos, apesar de todas as deformações, vem ganhar uma outra visão mais objetiva e prática através do Espiritismo. Bom, acredito que nosso tempo tenha terminado, eu acredito que também tenha tido a oportunidade bendita de repartir um pouquinho de todas essas informações que essa maravilhosa doutrina espírita nos disponibiliza, né? Esperamos que tenha sido útil para aqueles que nos acompanham e até uma próxima oportunidade, agradecendo a essa bendita instituição Irmã Ângela pela oportunidade de estarmos aqui dando
compartilhando com vocês um pouco do que aprendemos com o Espiritismo. Muita paz e até uma próxima.